Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma boa notícia. Olha só, o governo Lula pode acabar com a taxa das blusinhas para agradar a China. Ok, o motivo pelo qual o Lula quer acabar com a taxa das blusinhas pode não ser dos melhores, mas não deixa de ser uma boa notícia para nós aqui no Brasil. Eu sempre falo para vocês, eu acho que tarifa é errado mesmo, não deveria acontecer em situação nenhuma. Inclusive, critico as tarifas do Trump também. Agora, já deixei claro que eu entendo o porquê do Trump estar colocando tarifas no Brasil. Ele está querendo fazer a pressão, porque realmente o Brasil está indo, está debandando completamente para uma ditadura aqui no Brasil, né? E agora, por conta disso, o Lula pode acabar com a taxa das blusinhas com a China. Acho uma boa coisa. Essa notícia foi sugerida por Carmen Lúcia, Só para Tiraninhos, Peter ER e Eu Posso Provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui ó, a taxa das blusinhas voltou a ser assunto de conversas em Brasília, depois que o tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Trump, o governo Lula estuda a encerrar a cobrança do imposto federal sobre compras internacionais até $50, na tentativa de agradar a China, beneficiando plataformas como Shein, AliExpress e Shopee. Isso seria ótimo. Para o brasileiro, é o que eu falo para vocês. O problema do Brasil é que a gente tem muito imposto de importação. Não é só nesse caso da taxa das blusinhas, não, tá? Em várias outras coisas também, o Brasil tem impostos abusivos de importação, absurdos, completamente absurdos. E esse negócio da taxa das blusinhas, como eu falei para vocês, era um absurdo. No final das contas, seria até positivo no sentido que isso ia perder a popularidade do Lula, né? O Lula está querendo ganhar popularidade de novo e quer agradar a China, né? E daí ele está propondo esse fim da taxa das blusinhas. No final das contas, acho positivo, é o melhor caminho mesmo, né? O que está por trás disso daqui, né? Primeiro é a pressão política e o impacto na Bolsa. Por trás da medida está o desejo de melhorar a imagem do presidente Lula junto à população. Como eu avisei para vocês, a taxa das blusinhas seria ótimo, porque jogaria lama na imagem do Lula. As pessoas que mais gostam do Lula, que é jovem, mulheres jovens, que, putz, o pessoal gosta do Lula pra caramba, ficou puto da vida, porque comprava blusinha baratinha na Shopee ali, e chegava as blusinhas da China e coisa e tal, e agora não pode mais comprar, ficou tudo caro pra cacete, a troco de nada. A troco de quê? De ajudar a indústria nacional. A indústria nacional contratou 40 pessoas a mais depois que teve a taxa da blusinha. Agora para pensar a quantidade de gente que comprava blusinha e não pode comprar mais. São milhões de pessoas que compravam blusinhas. Para favorecer 40 pessoas, 50 pessoas, sei lá quantas pessoas que as varejistas brasileiras empregaram. Meu amigo, você tem uma loja de varejo, tu não consegue competir com empresa da China, vai fazer outra coisa, vende sua loja, faz, sei lá, uma garagem, né? Bota estacionamento de carro na sua loja, faz outra coisa da vida, pô. Agora você quer ver, ó? Aqui, ó. O Luciano Hang se pronunciou. Ele falou que é favorável, que agora o Luciano Hang falou correto aqui, ó. Segundo os donos da loja Avan, os empresários brasileiros querem igualdade tributária. Para eles, isso significa produtos mais baratos, economia aquecida e benefícios para toda a população. Li hoje cedo que o fim da taxa das blusinhas, e concordo totalmente, desde que as empresas brasileiras também sejam beneficiadas com isenção de impostos. É isso que tem que acontecer. É isso que esse pessoal tinha que estar reclamando desde o início. É para o Lula baixar os impostos das empresas brasileiras. Não para botar imposto nas outras. E isso aqui é o erro fundamental. É por isso que eu critiquei tanto o Luciano Hang, critiquei a Magazine Luiza, a mulher lá, a Luiza Trajano da Magazine Luiza, porque esse pessoal ficava falando, Lula, bota imposto nos outros lá, cobra imposto dos outros lá, porque eu não consigo baixar o preço. E eu concordo, o Luciano Hang tem razão, os impostos no Brasil são abusivos. Por que o cara da China consegue vender baratinho e o cara do Brasil não consegue? Porque os impostos aqui no Brasil, diretos e indiretos, são insanos. São uma coisa totalmente sem sentido, né? Agora ele está fazendo a coisa correta, tem que diminuir o imposto aqui no Brasil. Isso é o correto. É isso que eles têm que lutar, não para aumentar o imposto dos outros, para diminuir o imposto deles aqui. Nós, varejistas do Brasil, não pedimos privilégios, só queremos igualdade tributária. Todos deveriam pagar menos impostos. Concordo plenamente. Isso significa produtos mais baratos, economia aquecida, benefícios para toda a população, disse o Hang. Agora o Hang está com a notícia certa. E aí, como o Lula está fazendo isso porque quer melhorar a imagem dele e ao mesmo tempo teme esses empresários brasileiros, quem sabe ele não faz isso. Ele diminui a taxa, tira a taxa da blusinha da China e diminui os impostos no Brasil. Lindo de morrer, não vou reclamar.
Assim, o único ponto negativo disso é que isso realmente melhoraria a imagem do Lula para a população, né? Vamos ver se o Lula consegue fazer isso. O único problema do Lula é que não é isso que o cérebro dele está direcionado. O cérebro do Lula tá fechado em arrecadar mais dinheiro, porque ele acha que ele dando dinheiro, ele vai aplicar o dinheiro melhor do que se as pessoas escolherem para onde o dinheiro vai. Então ele não gosta de abaixar imposto. O modelo do Lula é a União Soviética, é Cuba, é Venezuela. É o governo arrecadando tudo, 100% de imposto de todo mundo e distribuindo dinheiro para todo mundo também. É como o Lula acha que seria uma sociedade ideal, né? Então vamos ver no que dá isso aqui. Acho uma excelente notícia. Parece que já tem um projeto do Hugo Mota justamente pedindo isso daqui. Cadê aqui? Aliado de Hugo Mota apresenta projeto para derrubar a taxa das blusinhas. Então tá aqui, o nome do cara é Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, que é do mesmo partido do Mota. O projeto prevê revogar trechos da lei que acabou com a isenção. O deputado chama a taxa das blusinhas de grave equívoco e lista uma série de motivos pelos quais a lei deveria ser revogada. Ele diz, por exemplo, que o fim da isenção atingiu principalmente consumidores de baixa renda. E é verdade. O Lula veio para o negócio, não, que eu vou tributar os ultra ricos e não sei o que lá, e não sei o que lá, acabou cortando a taxa das blusinhas dos pobres e ajudando os empresários brasileiros. Mas é isso que o Lula faz, é isso que a esquerda faz sempre. A esquerda adora dizer que é a favor dos pobres, mas no final das contas ferra os pobres para ajudar os ricos no final, né? Aí, ó, diante desse quadro, a revogação da taxação das importações de pequenos valor mostra-se uma medida urgente e necessária para, proteger consumidores de baixa renda, combater a informalidade, porque sim, o que está acontecendo agora é que muita gente importa via Uruguai, Paraguai, Argentina, onde ainda não paga imposto, e revende aqui no Brasil. E isso daqui seria uma medida muito boa, porque também está no mesmo caminho que o Trump está fazendo o contrário. O Trump implementou uma taxa das blusinhas lá nos Estados Unidos. Isso é errado. Eu critiquei essa taxa das blusinhas do Trump também, né? Reestabelecer condições justas de comércio, realinhar o Brasil a práticas internacionais. Trata-se de corrigir um erro legislativo que está causando mais danos do que benefícios à economia nacional e à população brasileira. Que bom que a Câmara está antenada com isso daqui. Ok, vai beneficiar o Lula. Infelizmente vai beneficiar o Lula. Diminuir imposto sempre beneficia o Lula. Mas o fato é que há realmente um motivo para isso. Nunca deveria ter sido cortado a taxa das blusinhas. Na verdade, mesmo com a taxa das blusinhas do jeito que o Lula quer, cortando isso daqui, ainda vai ficar mais caro do que na época do Bolsonaro. Porque vocês lembram que na época do Bolsonaro não tinha o remessa conforme. Então, era ainda mais fácil você comprar as coisas e receber, às vezes até coisa um pouquinho acima do valor de R$50 e chegava aqui, não tinha $50, e chegava aqui não tinha problema nenhum, né? Agora, com o remessa conforme ficou mais difícil isso. O Lula apertou a fiscalização, dificultou você importar essas coisas. Mas, de qualquer forma, já é um começo. Pelo menos cortaria essas tarifas até $50. Acho uma coisa positiva isso daqui. Tomara que passe essa lei no Congresso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.